Mas o Papa Francisco, ele, apesar das suas limitações, das nossas divergências teológicas e assim por diante, aí eu sigo um pastor aí que falou assim, o Papa não é teólogo, que se ele fosse teólogo ele não era Papa, ele não era nem padre, não sei o quê. E essas discussões de internet que tem 500 bilhões... Mas, apesar de todas as suas limitações humanas, irmãos, é inegável, a gente não pode esconder o sol com a peneira. Que o homem tinha um diferencial em relação ao outro, tinha. Isso não dá para negar. E parece que ele era um homem assim, muito altruísta, que ajudava, estava para servir. Ele abdicou de abrir mão de um monte de regalia que o clero católico sempre teve, né? Então, pequenos detalhes que pode... Eu não acredito, né? A Anne, eu sempre falo para ela que eu sempre vejo o lado... Primeiro eu vejo o lado bom das coisas, das pessoas. Não é possível que o homem pensou assim, não, quando eu for sepultado, eu quero ser sepultado com meus sapatos velhos, para que as pessoas vejam e reparem. Não é possível que as pessoas pensam nisso. Então, eu acredito que esse era um estilo de vida dele. Abrir mão do luxo, do conforto da catedral, do palácio, para poder viver os católicos, eles chamam os seus aposentos de cela, né? Para viver numa cela mais sossegada, tal. Então, assim, esse amor de servir ao outro, talvez tenha muito a ver também com o sangue latino dele, um povo que foi explorado, não era europeu, historicamente. Dá para entender isso? Então, é difícil a gente negar tudo que ele promoveu socialmente. E por sua posição, claro, irmãos, que ele tinha, de alguma maneira, influência em muitas relações políticas e sociais no mundo. Então, alguém, né, que se preocupou com o outro. Isso é o que acho que a gente deve guardar e deve ter essa memória. Mas é interessante que você fica assistindo aquilo, né? E parece que quando morreu o maior líder da igreja cristã, da maior igreja cristã do mundo, que é a igreja católica, parece que a gente que não é católico também entrou numa coisa assim meio down. Dá para entender ou não? Não é coisa que a gente fica assim, as pessoas assim, puxa, o Papa morreu, né? Dá até vontadezinha, vou na missa domingo. Não vai, né, irmãos? Fica aqui, não vai. Eu que fui católico, então, durante 20 anos da minha vida, é difícil, as pessoas, né? Parece que você fica assim, puxa, o Papa morreu. Mas talvez é porque nós tenhamos o sentimento de que ele era uma boa pessoa. Mesmo sem nós o conhecermos, mesmo sem a gente saber acompanhar no dia a dia o que ele fazia, as suas réplicas, homilias, a gente pelo menos entendia que ele era um ser humano bom. E que a gente sentiu falta dele no sentido de ser um bom ser humano em prol da humanidade. É por isso que, às vezes, a gente tem esse sentimento de perda, né, de pressão. E eu acho que é tão interessante isso, porque é mais ou menos que, agora que chegou um Papa, que era o cara que ia cuidar do povo, que ia fazendo coisas boas, aí morre. Quem vem agora, parece que vai vir um outro mais conservador, mais moderado, mas também, né, não faz muita diferença. É mais ou menos a nossa vida, quando parece que, daí que eu tirei essa mensagem, parece que quando a gente consegue subir um degrau, alguém empurra e a gente cai 2. Já perceberam isso não na vida? Entende isso não? Parece que a gente sobe um degrau, vai lá, e a gente parece que vai para baixo de novo. Você fala, acabei de lutar uma luta, vem outra luta em cima da minha vida. Acabei de subir um degrau, aí a pessoa vai lá. Essa semana eu falei com uma menina lá no meu trabalho, que trabalha, ela é tutora de uma pessoa do programa de inclusão, e até comentei com a Anne e com a Bárbara, ela estava falando, mora aqui em Santo André, ela falou assim, puxa, eu fiz a faculdade, consegui entrar pelo PROINC, né? E aí faz a faculdade, aquela luta, se inscreve no programa do governo, parece que conseguiu entrar, vai se formar na faculdade. Aí ela falou assim para mim, mas sabe o que é, professor? Parece que a gente se forma, aí a gente lutou
a batalha da formatura. Fez a formatura. Aí começa outra batalha na vida da gente. Essa frase dela, né? Que é arrumar emprego na profissão. Tem que tomar cuidado para não virar Uber, né? Porque quem não consegue emprego, às vezes, vira Uber, por uma necessidade. Aí ela falou assim, aí a gente arruma emprego, parece que tem a necessidade da gente ser uma pessoa bem-sucedida no emprego. Não tem o tempo. A sociedade, ela ganhou um volume de velocidade que ela não dá tempo para a gente se preparar, ter o caminho, o processo como um todo. E é engraçado que quando acontece isso, logo vem um balde de água. Me formei, arrumar emprego. Arrumei emprego. Ah, tem que ser, ganhar bem, tem que ser bem-sucedido. Ah, casei, tem que ter filho. Os jovens casais por aqui sabem o que é isso. Todo mundo acho que já passou por isso, né? Casou, tem que ter filho. Hã? Tem o primeiro, tem que ter o segundo? É mesmo? É isso mesmo. Não é o meu caso, irmãos. A ordem para mim tinha que primeiro ganhar mais. Mas é assim, tem que ter o segundo. É que eu ouvi, casou, tem que ter o segundo casamento. Eu falei, não, acho que não é isso que eu estou ouvindo direito. Na vida de Jesus foi mais ou menos isso. Jesus tinha os seus discípulos. E a gente passa uma semana da Páscoa hoje. Páscoa foi domingo. Jesus é preso, é morto, ressuscita. Quando Jesus é preso e é morto, a partir desse tempo da via dolorosa de Jesus, eu fico pensando na cabeça dos discípulos. Cara, o nosso mestre foi embora. Tipo os católicos, agora, nosso mestre, o cara que era, quem é de uma linha mais altruísta, de ajudar o outro na igreja católica, tal, ficou pensando, nosso homem foi embora agora. O que a gente vai fazer? Da onde a gente vai tirar força para começar de novo? Os discípulos de Jesus devem ter pensado assim, bateu desânimo, como diz os jovens, a bad em todo mundo ficou desanimado, o que a gente vai fazer agora? A gente está triste, confuso, com medo, o que será vai ser de nós? Se fizeram isso com o próprio Jesus, nós que somos os seus seguidores, prende Jesus, Pedro faz, a primeira coisa que ele faz é o quê? Negar Jesus por 3 vezes. Outras pessoas vão se trancar, outros discípulos vão ficar trancados com medo do que vai acontecer com eles, que eles podem sair e serem presos também. Há um sentimento que domina aquele grupo de discípulos de Jesus, de abandono. O nosso homem que nós confiamos, não, deu fim nele, acabou. Não tem mais. Os discípulos de Jesus sonhavam com um reino glorioso aqui na terra. Talvez eles não tivessem tanto discernimento quanto tinha o próprio Jesus sendo Deus, que o reino dele não ia ser aqui, mas os discípulos sonhavam, esse cara vai mudar a sociedade, esse homem vai fazer a diferença social que todo mundo está desejando. Mas não foi o que aconteceu. E como discípulos de Jesus, que nós somos também iguais aos daquela época, nós somos seres humanos e falhos, temos as nossas limitações de sentimentos. Nós, como eles, vivemos altos e baixos na sua vida. Não tem dia que você está melhor, tem dia que você está pior, tem dia que você está mais confiante, mais próspero, mais, vai dar certo. Tem dia que você está, tipo aquela hiena, que eu não lembro nem o nome do desenho. Como? Hard? Talvez seja isso mesmo. Ele falava, vai aos céus, não tinha uma hiena, né? Eu não assisti, irmãos, meu pai que falava para mim. Aí pensei na história do povo de Israel. Pensei no deserto. Lembra a história do deserto de Moisés? 430 anos preso como escravo. Deus, através de Moisés, manda Moisés para tirar a galera do Egito. Todo mundo sabe a história. E aí tem, inclusive, a ver com a Páscoa do judeu. Deus envia um libertador para tirá-los do Egito. A galera sai do Egito. Viram pragas no Egito, poder de Deus. Viram o mar se abrindo, poder de Deus. Viram os egípcios se afogando, poder de Deus.
Aí logo na sequência, ao invés de estar todo mundo felizão, entra no deserto. Entrou no deserto, outro desafio. Quer dizer, eram vários desertos, né? Entrou no deserto, o mais famoso deserto do Sinai. Está lá, desafio para a cabeça da galera. Claro, são seres humanos. O que eles começam a fazer o quê? Reclamar. Questionar. Dizer que, sensação de abandono. Se a gente estivesse lá no Egito, pelo menos tinha carne lá à vontade, a gente ia comer à vontade. Não era aquele banquete, mas era escravo. Não, mas tudo bem, pelo menos comida a gente ia ter. Eles começam a participar das experiências com Deus, experiências positivas, de livramento, de provisão. Jeová Jireh, Deus da provisão. Mas na sequência começam a ter alguns questionamentos. É tipo a gente aqui, acabou a Páscoa, semana passada, festa, vamos orar, as crianças cantaram, Jesus ressuscitou, uma bênção. Só que na segunda-feira que passou agora, pode ser que alguém já teve problema. Pode ser que alguém já se enroscou na terça. Pode ser que na quarta-feira passada, alguém teve dificuldades. E tem época na nossa vida que parece que vem um monte de coisa ao mesmo tempo. Tipo o pastor, quebrou a máquina de lavar. Mas já tinha quebrado a geladeira na semana passada. É verdade. Aí a Bárbara no acampamento me liga, quebrou o que dela? Celular. Graças a Deus existe capinha. Você põe, nem vê que está quebrado. Esquece. Então, na nossa cabeça, parece que vem tudo de uma vez, irmãos. Mas o pastor já estava com o carro quebrado. Entende isso? Parece que a gente começa a levantar e vem outra coisa. Como aquele Deus, aquele povo de Israel. Por isso que nós temos um Jeová Jireh. E vamos ver um pouquinho dessa história. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, lá no capítulo 16. Nós vamos ler um pouquinho só desse texto, capítulo 16, que é maravilhoso. Todo mundo conhece, mas eu vou ler alguns versículos com os irmãos. Êxodo 16, nós vamos começar a ler a partir do verso 2. Êxodo 16. E você vai ver que você e eu não somos diferentes daquela galera lá daquela época. Podemos fazer diferente, que nós já temos as experiências deles. Diz assim, Êxodo 16, 2, diz: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram, estão falando para Arão e para Moisés, nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. O verso 4 diz: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. E o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Vai lá para o verso 11. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, respondeu-lhes ao pôr do sol: vocês comerão carne. Ao amanhecer se fartarão de pão. Pôr do sol carne, amanhecer pão. Assim, saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Agora vai lá embaixo, no final do capítulo, verso 31, diz assim: o povo de Israel chamou o maná àquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo e mel. Devia ser bom. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloquem diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado.
Verso 35, os israelitas comeram maná durante 40 anos. Até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que ela seja próspera na nossa mente, mas também no nosso coração, nosso sentimento. Que hoje, nessa pequena conversa aqui, possamos entender um pouquinho mais do que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Pensa, galera, 430 anos preso, escravo, sai, vai para o deserto, vê milagres do Senhor, vê as pragas, vê as mudanças de comportamento, vê o mar se abrir, vê egípcio morrer, vê Deus colocando coluna de fogo, tudo isso. Só que a galera reclama porque está com fome. E ter fome é uma coisa que é difícil. Eles viram a travessia do mar, eles participaram da travessia do mar. Só que aí eles começam a reclamar. E o Deus da provisão, ao invés de ser um Deus de julgamento, ele é um Deus misericordioso. Ele pega a reclamação daquela galera e ao invés de julgá-los, ele usa de misericórdia. Mostra a história que a gente viu, que Deus manda o maná para aquele povo. E fala assim, olha, vocês estão reclamando, eu ouvi o que vocês estão dizendo. Ao invés de ele falar, mas vocês estão vendo aí que eu já fiz um monte de coisa por vocês? E estão reclamando? Não. Ele usa de misericórdia. Muitas vezes nós que somos pais, fazemos isso com os nossos filhos. Você pensa assim, escuta aí, mas você não está ouvindo o que eu estou falando? O que eu já fiz por você, você não conta? Você só está reclamando dos R$50 que eu não posso te dar hoje? Tem um vídeo que eu vi no final do ano, lá dos Estados Unidos, que o filho vai reclamar com o pai, que não ganhou presente de Natal. Não sei se alguém viu esse vídeo. Aí ele reclama com o pai. E o pai ouve aquela reclamação, fica meio atônito e passa. Aí o pai está andando com um embrulho na mão, com um papel de embrulho. E a hora que ele pega o filho mexendo no telefone celular, sabe o que ele faz? Pega o telefone do celular, embrulha no papel e dá para o filho. A hora que o filho vai pôr o tênis, sabe o que ele faz? Pega o tênis, embrulha no papel, dá para o filho. A hora que o filho vai ligar a música dele, sabe o que ele faz? Pega o fone, embrulha no papel e dá para o filho. A hora que o filho vai pegar a roupa, ele pega a roupa, embrulha no papel e dá para o filho. Porque a gente reclama de algumas coisas que a gente não consegue naquele momento. Mas Deus é misericordioso e ele podia ter cobrado, como aquele pai está cobrando indiretamente. Mas Deus usa de misericórdia e fala, eu ouvi a reclamação de vocês. Ele não diz diretamente, mas ele diz para o povo indiretamente, eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele ensinou algumas leis espirituais àquela galera naquele tempo, daquele momento, que eram leis que precisavam ser aprendidas. E Deus faz isso comigo e com você diariamente, nos ensinando coisas que precisamos aprender. E ele diz, olha, temos o maná de Deus para hoje, é agora, uma lição espiritual é que é para agora, é para esse momento. Talvez tantas e tantas coisas que recebemos do Senhor e nem percebemos, ou se percebemos, nem agradecemos. Alguns anos atrás eu conheci uma pessoa que todas as vezes que ela chegava do mercado na sua casa, eu prometo, eu confirmo para vocês que eu já tentei fazer isso. Todas as vezes que entrava um suprimento na sua casa, seja grande ou pequeno, um potinho de Yakult, ele botava na mesa e dizia, obrigado, Senhor, pela provisão. Ele não esperava fazer a compra do mês. E a gente vai no mercado diariamente, e sequer a gente diz, obrigado, Senhor, pela provisão. As pequenas coisas, as características, o maná que se tem para hoje, representa a provisão diária do Senhor na minha e na sua vida.
Esse Jeová Jireh, esse Deus da provisão, que tem sustentado e nos mantido em pé, às vezes é negligenciado de nossa parte, dizendo assim, olha, é só um Yakult, é só um bilhete do ônibus, é só 20 reais de combustível, por que eu vou agradecer? É só ovos, não são carnes. E nós podemos aprender alguma coisa com essas histórias aqui, deste povo. Primeira coisa está aí no versos 13 e 14, diz, no final da tarde apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados, e ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante a uma geada, estavam sobre a superfície daquele deserto. Primeira característica que eu posso indicar para vocês aqui nessa manhã, como foi para mim, é: de onde vem o maná? O maná vinha de onde? Diretamente do trono de Deus, do céu para a nossa vida, em forma que eles nem perceberam, eles estavam dormindo, acordaram, de manhã vieram do céu as aves e à noite veio o maná sobre a geada, eles estavam deitados, dormindo, de forma que nem perceberam. E sabe o que é o maná que vem para mim e para a sua vida diariamente? Provavelmente você também não perceba, é a saúde, é o livramento daquilo que nem aconteceu com você, porque o Senhor te livrou, é o atraso, é o retardo na saída, é o livramento que o Senhor tirou você de um acidente, e você provavelmente nem sabe que ia acontecer com você. Entende isso? Mas a nossa vida é reclamar. Porque você é igual eu sou igual. Quando precisamos de um grande milagre, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz um monte de coisa. Só que talvez a gente não agradeça as pequenas coisas que o Senhor realiza na nossa vida, dia após dia. Provisão é uma coisa que acontece todos os dias. O Jeová Jireh, ele tem todos os dias. Não precisa de um grande evento para acontecer. É todo dia. Segunda característica, além de ser de onde veio, é quem mandou para eles, a gente. Quem que mandou o maná para eles? Para quem Deus, de quem saiu isso? Verso 16, 15 diz assim: este é o pão que o Senhor lhe deu para comer. Veio do trono de Deus, é Deus quem derramou para eles, o próprio Deus, em misericórdia, se preocupou com aquele povo. Jesus, lá em Mateus 6, 31, 33, diz assim: Jesus nos ensinou que o Pai Celestial sabe aquilo que nós precisamos. Você deve orar a Ele, deve pedir a Ele, mas Ele já sabe qual é a sua necessidade. Ele já tem isso consciente. Ele sabe daquilo que você precisa, o maná que você precisa para a sua vida hoje, o Senhor já sabe disso. Além de vir do altos céus e quem envia é o próprio Deus, o maná também tinha um objetivo didático, pedagógico. Aquele que ensinar alguma coisa àquele povo. Verso 16, 15 diz: este é o pão que o Senhor deu para vocês comerem, para comer. O que a gente pode tirar dessa lição? Que o deserto é um lugar que não é fácil, mas que tem pão para comer. E o maná vai saciar, não era só enganar, tapear, ludibriar a fome, mas ia saciar aquela fome. Deus sabia que naquele momento que aquele povo tinha era fome, é o que mais doía neles. Não era as coisas do Egito, que eram a cama do Egito, não era nada disso, mas era a fome que estava doendo naquela galera. Sabe aquela questão que você fala com Deus, que você precisa daquela provisão? Deus sabe da sua necessidade, meu irmão e minha irmã.
Ele não esqueceu de você, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe daquilo que você, neste momento, neste dia de hoje, dia 27 de abril de 2025, Deus sabe do que exatamente você está precisando, da sua porção de maná. Ele está pensando assim, olha, eu vou mandar isso, porque é isso que você precisa para saciar a sua fome. O seu objetivo deve ser alcançado, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Deus envia o que precisamos. Outra característica do maná de Deus para aquele povo era a quantidade. Verso 16, 18 diz, cada um recolheu o tanto que precisava. Não precisou dividir. Isso aqui é meu, mas pega um pouquinho aqui também, vou tirar do meu para dar para você. Não. Deus deu o que cada um precisava naquele momento. Era o que cada um precisava. Ele não nos dá exatamente o que nós queremos, mas é o que nós precisamos para o momento. Deus é um Deus didático, pedagógico. Às vezes precisamos do deserto. Às vezes precisamos cruzar esse deserto. Pastor, mas tem gente ali do meu vizinho que vive sobrando. Tudo bem, mas é o meu vizinho, porque para você, Deus entende a sua necessidade. Deus sabe daquilo que você precisa. Então Ele faz isso em quantidade, na medida em que você precisa. Nem mais, nem menos. Não vai faltar, mas também não vai sobrar. Pastor, eu sei que é isso durante o mês de trabalho. O dinheiro vem, às vezes falta. Talvez é porque você gasta um pouco mais do que devia. Quinta característica. A colheita daquele maná. Verso 16 diz, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Como que é assim? Deus manda o maná e diz assim, cada um na sua tenda vai recolher o que é seu. Não tinha uma equipe de recolher maná. Não tinha um grupo específico. Vocês vão ser os colhedores, os catadores, os ajuntadores de maná. Não, cada um precisava recolher o seu. O que a gente tira de lição disso, irmãos? Eu já falei isso aqui outras vezes. Problema, cada um tem os seus. Sabe como a gente resolve esses problemas da vida? Deixando cada um resolver os seus. Eu ajudo, não entenda que você precisa ignorá-los. Você pode ajudar, mas você não pode resolver o problema do outro. Nem que o outro seja sua esposa, seu marido ou seus filhos. Cada um se vira com os seus. A não ser que seus filhos tenham idade que não tenham condições de fazer isso. Mas adulto, a gente não pode viver a vida do outro. As orações, nós temos que fazer nossas súplicas por nós mesmos. Eu oro pelas pessoas, o pastor Lu, o pastor Lucas, o pastor Maca. Vocês oram uns pelos outros, mas é uma contribuição. Mas quem tem que orar pedindo o maná do Senhor é você. Diga, sou eu. Isso. É você que tem que pôr o pé no barro para atravessar o mar. Não tem jeito. Eu não posso ficar desempregado e ficar no meu sofá esperando que um monte de amigo vá arrumar emprego para mim. Levanta. Sacode a poeira. Isso eu acho que não está na Bíblia, né? E dá a volta por cima. Não dá para você esperar do outro o que o outro não pode te oferecer. Quem vai te oferecer é Deus. Espere dele, fale com ele, converse com ele. Tem hora que eu falo umas coisas aqui que eu me arrependo. Eu sigo um padre. É porque ele é engraçado. E ele é jovem. E as pessoas mandam aquelas boxes de mensagem para ele, sabe? Aqueles boxes. Outro dia uma moça escreveu para ele assim: Padre, já tenho 45 anos, ainda estou esperando um varão. Ele falou: vai morrer esperando. A resposta dele.
Eu vou falar o que ele falou, tá bom? Bota um cropped, minha filha. Vai passear na rua, fica só dentro de casa orando, não vai dar certo. Toma atitude. Esse é o que ele falou. Eu vou dizer para você assim, precisa da sua bênção, meu irmão. Dobra o teu joelho, fale com Deus, ore a Ele e fala, Senhor, eu preciso disso. Pastor está orando, meus irmãos estão orando, mas o clamor é meu, eu que preciso. A não ser que uma pessoa não consiga mais orar, não tenha condições de orar, a igreja clama, nós somos igreja para isso, para um sustentar o outro. Mas se você não tomar as suas atitudes, não vai dar certo. Não adianta o pastor vir aqui, você vir no gabinete e falar, pastor Lu, olha, estou com um problema no meu casamento. Ora por mim, pelo amor de Deus, meu casamento está acabando. Nós vamos fazer uma campanha de oração, irmãos. Mas se você continuar tratando a sua mulher que nem um Shrek, vai acabar. Porque não vai resolver, você tem que mudar de atitude. A característica é a seguinte, é a colheita, que já é a próxima, é a disciplina. Tem que ter disciplina. Ninguém vai guardar para amanhã. Seguinte, vamos colher para comer hoje. Sabe por que um monte de gente não consegue ver o maná diário de Deus? Porque não tem disciplina. Se o meu salário é 1.000 e eu gasto 1.500, eu não consigo viver com esse salário. E vou falar, o Senhor não está me dando o maná diário. Tá sim. É que talvez você não tenha disciplina para administrar o seu maná diário. E aí, não vai dar mesmo. Pastor, mas o meu vizinho viaja, eu vou lá na CVC, compro lá em 50 vezes. Pago 12. Irmãos, não vá para a Europa. Vá para Paranapiacaba. Mas vá, leva a sua família. Não é porque você não pode ir para a Europa que a sua mulher não tem direito de viajar, seu marido não tem direito de sair. Existem lugares os mais diversos possíveis. Que é possível você levar a sua esposa para tomar um café. Vou fazer uma propaganda. Descobri uma cafeteria que é maravilhosa. Tem em Santo André, acho que tem em São Bernardo também. Chama Cheirinho Bom. Quem conhece? Nossa, é café gourmet, irmãos. Eu brinquei com a Elmo e com o Aguinaldo esse final de semana. Eu ensinei para eles uma coisa. Que nós somos agora PP. Sabe o que é PP, irmão? Pobre Premium. Eu sou pobre Premium, irmãos. A minha avó, minha mãe tomava café. Vamos tomar um café. É café. Agora inventaram para nós que tem o café gourmet. Filtrado, turco, árabe, japonês. Nós vamos tomando. Nós somos premium. É isso aí. A gente teve acesso. A gente tem um monte de opção. Leva a sua mulher para tomar um café gourmet. Você não vai gastar R$5. Vai gastar 12. Mas leva. Você vai ver que ela vai fazer um tratamento gourmet para você em casa. Agora, quem não leva a mulher para passear, a esposa para passear, os filhos para passear? Ouve o que eu vou te falar, uma experiência de muitos anos dando aula, irmãos. Se os seus filhos não têm prazer em estar com você, passear com você, ele vai arrumar isso com outras pessoas. Os seus filhos têm que ter prazer em estar com vocês. Minha filha às vezes me liga, onde vocês estão? E vai nos encontrar. Às vezes até que eu achei que era porque eu pagava a conta, mas não é não. Ela tem prazer em estar com a gente. Já deu várias experiências disso. Se a sua esposa não sai com você, meu irmão, ela vai sair sozinha, escondida, e tomar o café gourmet sozinha. Aproveita o gourmet com ela. Sabe por que isso? Você vai dar um bom testemunho. Guarde o jarro para gerações futuras. A sua casa, o seu tratar com Deus, o Deus da provisão. Tem que ter uma relação de experiência. E o seu deserto não é só lugar de provação. Deserto pode ser lugar de experiência e de bênção para a sua casa, para a sua vida e para outros que virão depois de você. E você vai olhar e dizer assim, olha, eu atravessei o deserto e você pode atravessar o seu deserto. Não o meu, o seu, mas você vai atravessar, porque deserto não é só lugar de briga, de confusão, de desafio, também é lugar de experiência. E por último,
Êxodo 35 diz: os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até chegar numa terra habitável, até a terra prometida. A experiência que eu posso tirar daqui é que Deus não vai falhar nenhum dia. O seu maná vem diariamente para a sua casa, para a sua família, para você. O seu maná vem dia após dia. Deus é um Deus de provisão que não falha. Ele sustentou aquele povo por 40 anos diariamente e sustenta até hoje. 1500 anos depois daquela história, vem Jesus Cristo e conta uma nova história e nos dá uma injeção de fé e diz assim: olha, eu morri, eu ressuscitei, para que você tivesse um recomeço, um religar, um renovo na sua fé. E como aquele povo 1500 anos hoje, eu falo para vocês que eu sou Jesus e posso trazer um maná diário para a sua vida. Ele traz para a minha e pode trazer para a sua também. A ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo deixou aqueles que estavam tristes, cabisbaixos, desanimados depois da morte de Jesus, cheios do Espírito Santo. E levaram a grande comissão de Jesus a todos os povos e nações, línguas, e chegou até mim e a você aqui em São Bernardo do Campo. E hoje, 2000 anos, ou seja, 3500 anos depois do maná, mas 2000 anos depois de Jesus, ainda recebemos a provisão diária do Senhor. A minha provisão e a sua chega às nossas vidas diariamente. É o cobertor quente, é o banho quente, é a meia que eu calço. Uma das coisas que eu faço durante todos os anos é trazer um sobrevivente do Holocausto lá no colégio que eu trabalho, e uns senhores de quase 100 anos, irmãos, eles dizem assim: sabe o que eu sentia falta no campo de concentração? Não era de um carro, não era de uma geladeira que nem tinha, mas era de uma meia, de um pedaço de pão, de um cobertor para me aquecer no inverno de 15 graus negativo da Polônia. Porque você tem isso todos os dias e precisa agradecer ao Senhor o seu maná diário. Pastor, mas eu ainda estou no deserto, eu ainda estou no momento da reclamação, parece que a minha luta diária é invencível, eu não vou conseguir. Eu quero te dizer com muito amor nesta manhã, meu irmão e minha irmã, Deus é o seu Jeová Jirê. Receba essa palavra em nome de Jesus. É Ele quem vai prover a sua vida. O pão e vinho vai descer do céu através de Jesus Cristo para a sua vida. A sua casa, para grandes e pequenas coisas, será nova a partir do momento em que você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou no deserto, mas eu sei que o maná está chegando. Talvez não do jeito que eu queria, mas do jeito que eu preciso. O maná vem para minha casa. Porque ele já veio para sua casa, irmãos. Olha para trás na sua vida. Vê de onde você saiu e de onde é a sua história. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui hoje, irmãs, o seu começo está bem pior do que hoje. Sua vida era bem mais difícil do que é hoje. Suas lutas eram bem piores. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus irá prover de novo. O maná da sua vida chegará para esse deserto que você está passando. Quero te convidar a ficar em pé. E ao cantar essa música,